dia, boa tarde, boa noite, moçada, tudo bom? Com vocês, professora Cláudia Fávero, de Gramática, do Colégio Semeador. Bom, a nossa aula de hoje é a aula 9, da frente 3B, que vai falar sobre figuras de linguagem, ok? Na verdade, nós já iniciamos esse assunto na aula anterior, onde nós falamos sobre algumas figuras de palavras, tá? Hoje falaremos, então, um pouco sobre figuras de construção e figuras de som. Lembrando, né, que o uso de figuras de linguagem é um ato do quê? De desviar-se da norma padrão, no intuito de alcançar uma maior expressividade, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre as de construção, que também são conhecidas como figuras de sintaxe. Por quê? Porque elas são utilizadas, na verdade, para modificar um período. Elas interferem lá na estrutura gramatical da frase, tá? Oferecendo, então, essa maior expressividade. As figuras de construção ou sintaxe operam de diversas maneiras, ok? Elas podem fazer a inversão, uma repetição ou até mesmo a omissão de alguns termos. Nós vamos iniciar falando sobre a silepse. A silepse, né, essa palavra vem do grego, que significa o quê? O ato de compreender, de abranger, de tomar em conjunto. E ela vai ocorrer quando houver o quê? Uma discordância entre gênero, número e pessoa. Lembrando que gênero, número e pessoa na língua portuguesa seria masculino e feminino para gênero, né? Quando eu falo em número, eu falo em singular e plural, e em pessoa envolve as pessoas. Primeira, eu, segunda, tu, terceira do singular, ele, ou as do plural, né? Primeira, nós, segunda, vós e terceira, eles ou elas, correto? Então, vamos em alguns exemplos para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. Suponhamos que eu tenha lá a seguinte oração, a frase: São Paulo é suja. O que aconteceu ali? Eu percebo que São Paulo é um substantivo próprio masculino, né? E eu percebo também que eu fiz o uso de um adjetivo no feminino. Então, houve ali, né, a discordância entre gênero, masculino com feminino. Então, houve a silepse de gênero. Lógico que a gente consegue entender que ele quis se referir à cidade, né? Então, a cidade de São Paulo é suja, mas não temos ali o termo cidade. Nesse caso, então, silepse de gênero. No segundo exemplo, um bando que está no singular, né? Não são os bandos, uns bandos, de mulheres, plural, gritavam assustadas. Eu fiz aí também a discordância entre o singular e o plural. Houve, nesse caso, uma silepse de número. O nosso próximo exemplo, todos os atletas. Todos os atletas seriam eles, né? Terceira pessoa. E estamos, nós, que é a primeira pessoa. Houve, então, ali a silepse de pessoa, ok? O que nós temos que pensar também é quando nós usamos o agente, né? Se referindo a nós. O agente, na verdade, é uma linguagem coloquial, ela não deve ser usada de uma maneira mais culta, na linguagem formal, certo? Então, tomar muito cuidado, né, com essa expressão agente, porque nós podemos cometer aí alguns erros, até mesmo grosseiros, tá? Tem aqui, ó, um exemplo, né, de um mau uso, que a gente deixou o nosso carro na esquina. Deixamos nosso carro na esquina, né? Ficaria mais apropriado. E um exemplo, assim, bem grosseiro, a gente somos brasileiros. Aí acabou com a língua, né? Então, tomar muito cuidado com isso também, tá? Porque aí não tem nada a ver com figuras de linguagem, correto? Vamos falar, então, agora um pouquinho sobre a elipse. O que seria a elipse? O próprio nome já diz. Eclipse? Não. Mas tem alguma relação? Dá para fazer essa relação para que possamos entender um pouquinho melhor. Por quê? A elipse é a omissão de um ou de mais termos, certo? E o que nós entendemos por eclipse? Quando nós falamos em eclipse lunar ou solar, o que acontece? Nós sabemos que nós temos ali a Lua e o Sol, só que nós não conseguimos ver os dois ao mesmo tempo, certo? Então, eu sei que existe a omissão de um deles. Na elipse é a mesma coisa, tá? Eu sei que o termo existe, mas ele não está ali. Ele não foi expresso,
Bom, então a elipse é justamente isso, tá? É a omissão de um termo que eu sei, né, eu consigo facilmente identificá-lo. Vamos a um exemplo. Estávamos felizes com o resultado dos exames. Eu tenho ali o verbo estávamos, né? E eu não encontro o sujeito, nós, porque ele está oculto, certo? Mas eu consigo facilmente identificar o nós. Então eu falo que ali houve a elipse, né, da pessoa nós. Um outro exemplo, suponhamos, né, que por um motivo ou outro o marido chegou tarde em casa e na hora que ele entra, você diz, né? Eu durmo na cama, você no sofá. Eu não preciso dizer o que ele vai fazer no sofá. Porque quando eu digo, né, eu durmo na cama, já fica subentendido que ele dorme no sofá. Ou seja, eu fiz a elipse do verbo, ok? Isso na nossa fala normalmente fazemos muito, né? Ou seja, fazemos o uso da elipse. Uma próxima figura que nós temos é o hiperbato, ou inversão, como o próprio nome diz, né, inversão. Ele é caracterizado, então, por inverter, né, da ordem direta para a ordem indireta. Porque na língua portuguesa, a construção sintática usual seria o sujeito, depois o predicado e os complementos, certo? Se eu faço essa inversão, eu continuo tendo entendimento da minha oração, só que aí eu fiz, né, uma construção diferente, por isso, então, figuras de construção. E o nome dessa se dá, né, como hipérbato, que seria essa inversão. Olha lá, triste amava Manuela. Neste caso, o estado do sujeito surge antes do nome Manuela, né, que tem na construção sintática, que seria Manuela estava triste. Ok? Eu simplesmente inverti. Triste estava Manuela. Ok? Bem simples, né? A nossa próxima figura é o pleonasmo, né? Esse, né? Quantas brincadeiras a gente não ouve quando se trata de pleonasmo. O que seria o pleonasmo? O pleonasmo é uma figura que se caracteriza pelo emprego de palavras que produzem redundância, repetição, tá? E elas podem ser de dois tipos. Eu tenho o pleonasmo literário e eu tenho vicioso. Quando que eu tenho, então, o literário? Tá? Ele consiste, então, no uso de palavras redundantes com o objetivo de enfatizar o que está sendo dito. E é literário porque é frequente, né? É muito empregado por grandes escritores, poetas, compositores e tal. Já o vicioso, né? Também chamamos de perissologia. Ele acontece quando as palavras redundantes são utilizadas sem nenhuma função, ok? Já que o sentido completo da mensagem já foi expresso por alguma outra palavra e acabamos fazendo então a repetição, essa redundância. E como o próprio nome diz, né, o pleonasmo vicioso é um vício, também considerado como vício de linguagem. Subir para cima, entrei para dentro, saí para fora, vi com os meus próprios olhos e assim por diante, tá? Então, esse seria o pleonasmo. Lembrando que eu tenho o vicioso e o literário. Ali eu tenho alguns exemplos do literário. Chovia uma triste chuva de resignação, de Manuel Bandeira. Óbvio que se chovia, era uma chuva, tá? Mas foi proposital. Então, ali no caso, pleonasmo literário. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, Fernando Pessoa. Óbvio que se eu estou falando de mar, eu já sei que eu tenho água salgada. Então, depois ele fala, mar salgado, quanto do teu sal. Também sabemos que lágrimas, né, são, na verdade, uma substância um pouco salubre, né? Então, ele está fazendo a repetição de tudo isso, pleonasmo. Uma próxima figura que nós temos são as figuras de som, essa que nós vamos falar agora, assonância, tá? O que seria a assonância? Vem do latim, tá? Que é o particípio do verbo assonare, que significa responder a, no sentido de fazer eco, de ressoar. Então, o próprio nome já diz, né? Está fazendo eco, assonância, ressoando. A assonância é uma figura de linguagem que consiste, então, na repetição do quê? De sons, mas eu preciso lembrar que são sons vocálicos, ok? Bom, então, a assonância
é a repetição do quê? Das vogais, tá? E essas vogais, elas podem estar repetidas em sílabas tônicas ou se destacar como determinada regularidade, né, numa mesma frase, ok? Isso vai ajudar a criar, né, rimas, tá? Isso é muito comum onde? Em poemas e letras de músicas, né? Aquela rima. Então, vamos ali em alguns exemplos, tá? Tem aqui um exemplo de uma música. Eu sei que vocês vão olhar e falar, nossa, Foz do Iguaçu, é Foz do Iguaçu. Ah, mas com letra minúscula? Sim, eu colei porque estava dessa forma, tá? Até mesmo para chamar a atenção de vocês ali. Bom, vamos lá. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul. Luz do sentimento nu. Vocês podem perceber que houve, né, essa questão ali da assonância, ou seja, do som mesmo. A repetição, né, do ão, de paixão, com coração. Depois Iguaçu, azul, nu. É a repetição, né, da vogal U. Então, neste caso, a assonância. Lembrando que a assonância são as vogais, tá? Quando eu tenho, então, a repetição de consoantes, eu tenho uma figura de linguagem, uma figura de som? Tenho também, tá? Mas quando eu falo em consoantes, eu tenho a aliteração, tá? Olhem aqui, definida pela repetição de fonemas consonantais, ou seja, das consoantes, tá? Elas podem ser idênticas ou simplesmente parecidas, né? No início ou no meio da palavra. Ela produz, então, esse efeito sonoro, tá? Marcando o ritmo e sugerindo alguns sons semelhantes às palavras que compõem o meu texto, ok? Vejamos aqui, então, alguns exemplos. Na messe que enlourece, estremece a quermesse. Perceberam que é no mesmo verso, né? Só que eu tenho aqui várias vezes o S e S. O sol celestial, girassol, esmorece. Também ó, o L, quantas vezes ali, né, na questão do meu som, dessa consoante, ok? Então, ali nós percebemos claramente, né, essa repetição. Nessa estrofe aqui, nós não temos somente a literação, existe também a assonância, né? O S, tem o E, que é vogal, tá? Então, eu tenho a assonância e tenho também a aliteração, ok? Nosso próximo, né? Para quando, então, saber a diferença entre assonância e aliteração? Acabei de comentar com vocês, né? Quando eu tenho vogais, assonância. Quando eu tenho consoantes, aliteração. Chove chuva, chove sem parar. Jorge Benjor, né? Eu tenho a repetição das consoantes CH. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. O ão e ão, vogais, no caso, assonância. Quando eu terei uma figura... Ah, não, aqui é simplesmente, né, mais alguns exemplos de aliteração, ó, V, ok? V, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O R, também consoante, aliteração. Então, agora sim, quando eu tenho a onomatopeia, essa figura de linguagem é conhecida, né, por muitos, porque qualquer história em quadrinhos, né, eu sempre me deparo com onomatopeias. Porque se eu for analisar a palavra, que vem do grego, né, que se corresponde ao quê? O ato de fazer palavras. Eu não tenho uma palavra para designar tal coisa e eu crio essa palavra, eu faço uma palavra, fazendo o quê? A reprodução do som. Neste caso, é onomatopeia. Então, eu faço a imitação de algum som. O gato fez miau. Miau é o som reproduzido pelo gato, onomatopeia. O badalar dos sinos me comove, blém, blém. Esse blém, né, está o quê? Mostrando o som do meu sino, então uma onomatopeia, correto? Falaremos um pouco agora, então, sobre as figuras de pensamento, tá? Pensamento por quê? Elas fazem parte das nossas ideias, elas não estão ali na frase, grafadas, tá? Eu não consigo percebê-las através das palavras, seria mesmo através do meu pensamento, da minha ideia.
A primeira figura de pensamento que nós vamos falar hoje é a antítese. O que seria, né? É a aproximação das palavras contrárias. Doce, salgado, limpo, sujo, dia, noite. Então, quando eu tenho essas palavras contrárias, tá, usadas na mesma frase, na mesma, né, no mesmo texto, eu tenho ali uma antítese. Um exemplo ali, ó. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Então, eu tenho duas palavras contrárias, né? O ódio e o amor. Então, nesse caso, a antítese. Algo muito parecido é o paradoxo, tá? Que eu também chamo de oxímoro. O que seria o paradoxo? O paradoxo, eu já não tenho palavras contrárias, eu tenho ideias contrárias. Olhem o exemplo. Esse amor me mata e dá vida. Então, eu tenho matar e vida, né? Morrer e viver. Mas nesse caso, ali não são somente as palavras que são contrárias, eu tenho uma ideia total, né? E bem absurda, né? Então, esse amor me mata e me dá vida. Como que, ao mesmo tempo, algo que mata vai dar vida? Eu sempre comento sobre o trecho de uma música também do Legião, que diz, né? Estou acordado enquanto eles dormem, né? É possível? É acordar, dormir. Um acordado, o outro dormindo. Então, nesse caso, são palavras contrárias e ideias cabíveis, né? Enquanto um dorme, o outro está acordado. Neste caso, é antítese. Agora, se eu dissesse, estou dormindo acordada, impossível, não tenho como estar dormindo e ao mesmo tempo estar acordada. Então, aí nesse caso, sim, um paradoxo, tá? Aqui eu até comentei sobre o oxímoro, né, que seria um subtipo de paradoxo pela aproximação dos termos, tá? Então, a triste alegria do palhaço. Lógico que não tem como, né, ser alegre, ser triste. A maioria dos concursos, dos vestibulares, não trarão, tá, a diferença entre paradoxo e oxímoro, que na verdade é um subtítulo, ok? Entendido? Vamos lá. A nossa próxima figura é a hipérbole, tá? O próprio nome também já diz, hiper, né? Significa aquele exagero. Se eu vou a um mercado normal, ao hipermercado, eu já sei que é um mercado um pouco maior, existe ali então esse exagero. Na figura de linguagem, quando nós usamos, né, a questão ali de morrer, de morte, é bom tomarmos bastante cuidado. Ali no nosso exemplo, quando eu disse o jovem rapaz partiu desta para melhor, eu sim fiz o uso do eufemismo, né? Aí ela foi conversar com os anjinhos, também eu estou, digamos, amenizando, né, o impacto de uma notícia. Então, eu faço uso do eufemismo. Agora, caso eu dissesse, ele foi para a terra dos pés juntos, foi comer capim pela raiz, esticou as canelas, bateu as botas. Neste caso, eu já não tenho mais o eufemismo, tá? Porque essas expressões usadas dessa forma, elas têm o quê? Um caráter muito cômico, tá? Então, aí não tem nada de amenizar, de suavizar, então eu não tenho, no caso, o eufemismo. Falando, né, nessas distorções e tal, a nossa próxima figura, ela fala bastante sobre isso, né, que seria o quê? A ironia. A ironia, muitas vezes a gente até usa, deixa de ser irônico, né? É quando eu falo algo, mas na verdade, o que eu estou pensando é totalmente o oposto, né? Eu uso as palavras, então, no sentido oposto. Ali nós temos um exemplo, ele é um santinho mesmo. Pela entonação, pelo contexto, a pessoa vai perceber que, na verdade, ele está querendo dizer que ele é mal educado, mal criado, que ele é terrível, tá? Então, está no sentido oposto. Neste caso, então, eu tenho a ironia, ok? Bem interessante também pararmos para pensar a questão do sarcasmo, né? Então, ali nós temos, embora sejam termos que se aproximem e muitas vezes são empregados como sinônimos, o sarcasmo e a ironia possuem suas peculiaridades, tá? Então, não são sinônimos. Eles sim estão intimamente ligados, mas se diferem, tá? Na intenção.
Tem um escritor brasileiro, o Gabito Nunes, que ele diz o seguinte, até coloquei aqui porque eu acho muito interessante essa frase dele. Quando uso o humor como escudo, é ironia. Quando uso o humor como arma, é sarcasmo, tá? Então, se ele simplesmente está usando esse humor, né, para fazer gracinha mesmo e tal, então, como escudo, né, no caso ali ele usa, é ironia. Agora, se ele está querendo atacar, se ele usa como arma, aí é sarcasmo, tá? Eu trouxe aqui uma tirinha para que a gente consiga, né, também perceber melhor isso. Aqui eu tenho como ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Ele foi irônico, porque ele disse o contrário daquilo que realmente ele pensava, né? Agora o sarcasmo, chegou cedão para a reunião de amanhã. Poxa, né? Não precisa dizer nada. E olhem, né, com um tom de deboche. E lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Ele até usa ali, né? Tá debochando mesmo. Então é muito bom, né? Nós temos um certo cuidado, então, com relação à ironia e o sarcasmo ali. Até onde esse humor, né? Está simplesmente sendo usado como escudo ou como arma. E a nossa última figura de linguagem de hoje é a gradação. Gradação, ou seja, né, eu vou fazendo uma sequência, tanto de palavras como de expressões, para intensificar uma ideia, ok? Ou seja, ele vai fazendo um crescimento, uma espécie de um crescimento, de uma evolução. Nós temos um exemplo ali de Castro Alves que diz: aqui, além, mais longe por onde eu movo o passo. Quando ele foi enumerando, né, essas palavras, ele colocando essa sequência aqui, além, mais longe, nós conseguimos perceber o que? Essa evolução nos passos dele, ok? Então, se eu tenho ali nessa evolução, esse crescimento, eu tenho a gradação. Um outro exemplo, o que é aquilo no céu? É um homem? É um avião? Oh, não, é o super-homem. Também houve a gradação, porque ele olhou, não conseguiu identificar. Depois ele acredita que seja um homem, depois ele vê a rapidez, não, é um avião. E aí sim ele consegue, né, realmente perceber que é o super-homem. Houve então a gradação. Então ali, ó, aquilo é estranho, feio, me dá nojo. Então ele também, né, podem perceber ali que ele fez uma gradação. Já tinha dito, né, estranho. Já tinha até usado o pronome demonstrativo aquilo, né, que é aquilo que a gente se refere como realmente estranho. Pois ainda ele diz feio, me dá nojo. Então ele fez ali a gradação. Bom, para que possamos, né, perceber onde estão as dúvidas, se realmente entendemos todo o conteúdo, o único meio é tentando resolver os questionários, né? Então, acessem lá na plataforma os questionários, nas apostilas e qualquer coisa, né? Estarei no chat, na sala virtual, na verdade, na sexta-feira, ok? Até mais, saudades, beijo.